Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, beleza? Apareceu aí minha tela? Beleza, tá. Então tá bom. Pessoal, então a gente está estudando progressão aritmética. Vamos então revisar o que a gente tem visto, tá? Todos estão ouvindo bem? Então, olha só. Pode começar? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então, o que é uma progressão aritmética? Ela é representada nessa forma aqui. A gente tem uma sequência numérica entre parênteses, que nós chamamos cada número dessa sequência de termos, tá? E eles são classificados de acordo com o que eles aparecem. Então, a gente vai ter o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, até que a gente chegue no último termo. Então, o primeiro termo de uma progressão aritmética é o que nós chamamos de A1, tá? 1 representa o número, tá? O A representa um número e o 1 que vem aqui embaixo é a classificação dele, a posição onde ele se encontra. Então, ó, por isso A1 é primeiro termo, A2 é segundo termo, A3 é o terceiro termo, e assim sucessivamente, até que a gente chegue no último termo da sequência, que é o AN, tá bom? Toda sequência de progressão aritmética, ela tem uma razão. Para a gente calcular essa razão, o que a gente faz? A gente pega o segundo termo, subtrai do primeiro. Voltou a conexão aí de vocês? Vocês estão me ouvindo agora? Se alguém puder me responder para me saber se a conexão voltou. Gislaine, você está vendo aí o compartilhamento de tela? Gislaine, está me ouvindo? Agora que apareceu o seu microfone, você está me ouvindo? Gislaine. O pessoal da escola está ouvindo? Bom dia, estou ouvindo. Bom dia. A tela, você está vendo aí o compartilhamento? Tô. Então, pessoal, eu vou continuar, tá? Vi que a conexão da escola está caindo bastante, mas eu vou postar a gravação hoje, né? Ontem eu não postei porque as redes sociais ficou tudo fora do ar, veio chegar só de noite, tarde da noite. Então, olha só. Nós temos, então, em toda a progressão aritmética, uma razão. Quem é a razão? Razão a gente vai descobrir fazendo a subtração do segundo termo pelo primeiro, tá? Então, a gente vai pegar o A2, segundo termo, subtrair do A1, que é o primeiro termo. O resultado disso é a nossa razão.
Então, por exemplo, ó, a gente tem uma progressão aritmética aqui de 1, 5, 9, 13, 17. Ó. Após a vírgula, tem uma sequência de pontos. Então, significa que o 17 não é o último termo. Pelo contrário, é só o que me apareceu, mas essa sequência, essa PA continua. Para mim encontrar a razão dessa progressão aritmética, o que eu faço? Pego o segundo termo e subtraio do primeiro. Então, 5 menos 1 é 4. Eu posso fazer o mesmo cálculo pegando o terceiro termo e subtraindo do segundo. O resultado vai ser o mesmo, 9 menos 5, 4. Posso pegar o quarto termo, subtrair do terceiro. A gente vai ter 13 menos 9, também será 4. Ou seja, a razão é um valor fixo que é adicionado à progressão aritmética até que ela termine. Isso ficou claro para vocês? Vocês conseguem entender? Manda para mim aqui a resposta. Pode ser até no bate-papo. Felipe Castro está ouvindo? Eu não estou vendo seu microfone, mas se estiver me ouvindo, manda para mim aqui no bate-papo. Você está ouvindo bem? Então, pessoal, o que é uma progressão aritmética? É toda sequência numérica, tá? Que vai variar pela adição de um valor fixo que recebe o nome de razão. Então, em toda progressão aritmética, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o primeiro termo e depois descobrir a razão, tá? Então, nesses exemplos aqui, a gente tem... nós vamos identificar o primeiro termo e descobrir a razão de cada um desses exemplos. No primeiro, ó, quem é o primeiro termo? É o primeiro número que aparece na progressão aritmética. É 2. Quem é a razão? 5 menos 2 é 3. Então, a razão aqui é 3. No segundo exemplo, quem é o primeiro termo? 15. E a razão que a gente faz? Vai pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. Então, será 11 menos 15. Resultado disso é menos 4. E no terceiro exemplo, quem é o primeiro termo? 5. Quem é a razão? É 0, porque nós temos uma progressão aritmética de termos iguais. Então, 5 menos 5 é 0. Pessoal, então agora a gente pode observar outra coisa. Na verdade, só o Gislane ficou, né, Gislane? Aqui a gente consegue observar quem será o valor das nossas razões, ó. Quando a minha razão é maior que 0, como no primeiro exemplo, a gente tem uma razão, uma progressão aritmética crescente. Quando eu tenho uma razão menor que 0, eu tenho uma progressão aritmética decrescente. E quando eu tenho uma razão igual a 0, eu tenho uma progressão aritmética constante, tá? Pessoal, Só um segundinho, pessoal. Oi, professora. Tá me ouvindo? Professora? Professora? Vocês estão me ouvindo? Tô. Só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Oi. A internet está falhando. Eu vou postar a videoaula para vocês assistir, tá?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou postar a aula lá no grupo, tá? Pessoal da escola, a internet está caindo muito, eu vou postar a aula lá para vocês depois, tá bom? Agora, vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão ouvindo? Ótimo. Então, vamos lá. O que a gente pode identificar com a razão? Quando a gente tem uma razão que ela é maior que zero, como no primeiro exemplo, a gente tem uma razão crescente. Quando nós temos uma razão que é menor que zero, como no exemplo 2, que é menos 4, nós temos uma razão decrescente. E quando ela é igual a zero, ela é constante, certo? Então, olha só, aqui eu tenho a fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral, ó, a n será igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Então, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, quando a gente vai usar ela? Ou nós vamos utilizar para achar qualquer termo da sequência, ou nós vamos utilizar para descobrir o número de termos de uma sequência, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é identificar cada componente da nossa fórmula do termo geral. O AN, pessoal, é o último termo da minha progressão aritmética. O A1 é o primeiro termo. O N é a quantidade de termos que eu tenho nessa progressão aritmética, ou seja, a quantidade de números desde o primeiro termo até o último que eu tenho nessa progressão aritmética. O menos 1 é da fórmula mesmo, então não altera, não muda. E o R é a razão, certo? Então, olhem esse exemplo aqui. Eu tenho uma... Oi? Eu tenho uma progressão aritmética. Gislaine, está ouvindo bem? Está compreendendo aí? Sim. Sim. Então, aqui eu tenho uma progressão aritmética de 2, 5, 8 e 11, tá? E a pergunta é, qual o 20º termo da sequência? Então, quem que eu tenho que achar? O último número que está lá no 20º termo. É isso que eu quero saber. Então, eu vou achar o termo da sequência. Então, olha, quem é o meu primeiro termo? É o primeiro número que aparece na minha progressão aritmética, que nesse caso é 2. Quem é a razão? A razão, basta eu subtrair o segundo termo do primeiro. 5 menos 2, então ela é
igual a 3. O meu AN, eu posso substituir por A20, porque o N, ele é 20, porque o exercício nos diz que essa progressão aritmética tem 20 termos na sequência. E eu quero descobrir quem? Qual é o valor do A20? Ou seja, qual é o número que está nessa posição? Então, vamos aplicar a fórmula, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a gente pode substituir o AN por A20, porque é uma PA de 20 termos. O A1 é igual a 2, então a gente coloca o 2 aqui, mais o N é 20, porque é uma progressão aritmética de 20 termos, não é? Então, a gente põe 20 aqui, menos 1 vezes a razão, que é 3, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Resolver os nossos cálculos. Primeiro, a gente resolve o que está entre parênteses, depois a gente resolve a multiplicação, para depois a gente fazer a adição. Essa é a ordem. Então, A20 será igual a 2. Ó, 20 menos 1 é 19. Então, 19 vezes 3. Agora, a gente faz a multiplicação, ó. 19 vezes 3 é 57. 57 você soma com 2, o A20 vai ser igual a 59. Então, ou seja, o número que está lá na 20ª posição dessa progressão aritmética é o número 59. Entenderam alguma dúvida? Entenderam, pessoal? Entendi, professor. Vou prosseguir, tá? Então, olha só. Continuando. Continuar, tá? Ó, agora, olha o segundo exemplo. A gente tem uma progressão aritmética de 2, 5, 8 e 11. O último termo dessa progressão aritmética é o 77, que é o último que está me aparecendo aqui depois da última vírgula, certo? Agora, esse exercício pergunta: quantos termos possui essa sequência? Então, aqui a gente tem que descobrir quantos termos essa progressão aritmética tem. Então, a gente vai descobrir quem? O N, tá? A quantidade de termos que essa progressão aritmética possui. E aí, pessoal, vamos prosseguir, então. Quem é o nosso primeiro termo nessa progressão aritmética? É o primeiro número que aparece, que no caso é o 2. Então, o meu A1 é 2. Quem é a minha razão? Como essa progressão é igual ao anterior, só muda o último termo, o que a gente vai fazer? Ó, pega o segundo termo, subtrai do primeiro. Na verdade, independente de ser semelhante ao anterior, a gente sempre pega o segundo termo e subtrai do primeiro. A gente acha o valor da razão. Então, a razão aqui é igual a 3, porque 5 menos 2 é 3. O meu AN é o último termo da progressão aritmética. Então, se ele é o último termo da progressão aritmética,
ele é igual a 77, tá? Agora, vamos para a aplicação da fórmula. A n vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a nossa fórmula do termo geral. Aí, o que a gente faz agora? Vamos substituir. O AN, a gente sabe que é igual a 77, então substitui. 77 é igual o A1, que é igual a 2, mais o N menos 1, que é o que a gente está procurando, vezes a razão, que é 3. Até aqui, todos vocês entenderam? João Paulo que entrou por agora, Gislaine. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, antes de resolver o que tem entre parênteses, porque como a gente está procurando o que está entre parênteses, então a gente tem que isolar, tá? Aí, nesse caso, a gente vai resolver primeiro juntar o que são semelhantes. Então, ó, o 2 está somando com o n-1, que é o que a gente quer descobrir. Para mim, achar esse n-1, tem que isolar o n. Então, como que eu posso fazer isso? Pego esse 2, passo ele aqui para o membro onde está o 77, ele vai trocar o sinal, e a gente vai ter 77 menos 2. E vai sobrar do lado de cá quem? N menos 1 vezes 3, que é igual a 75, tá? Aí, agora, o que a gente pode fazer? Isolar o N, o que eu vou fazer? O 3 está multiplicando com o N, vai descer dividindo com 75. Jogo ele lá para o segundo membro. E a gente vai ter N menos 1 é igual a 75 dividido por 3, tá bom? 75 dividido por 3 é 25, então o resultado disso vai ser N menos 1 igual a 25. Agora sim eu consigo isolar o N completamente, por quê? O menos 1 está subtraindo com N, vai para o segundo membro, troca o sinal, soma. Então, a gente vai ter N é igual a 26 termos, porque 25 mais 1 é 26. Então, essa é uma progressão aritmética, uma PA de 26 termos. Meninos, vocês conseguiram entender isso aqui? Ficou claro? Vocês têm esses exemplos no caderno já? Eu vou passar para o caderno hoje. Tá. Mas precisa, João Paulo, Gislaine, já fez então um print pelo menos? Já. Já? Ok. Então, agora eu vou prosseguir, tá? E essa daqui, vocês tiraram um print disso aqui para copiar para o caderno? Tirei, professora. Essa daí a senhora não tinha passado na sexta. outra aula? Uhum, sim, na outra aula. Então, aqui, eu estou revisando com vocês, tá? Então, aqui, agora é uma segunda fórmula. Essa é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, tá? Então, ó, Sn será igual
o primeiro termo mais o AN, que é o segundo termo da progressão aritmética, vezes o N, que é a quantidade de termos que eu tenho na progressão, dividido por 2, tá? Só que antes de eu aplicar a fórmula da soma dos N primeiros termos da PA, eu preciso calcular primeiro a fórmula geral. Por quê? Porque eu vou precisar do valor do meu último termo, porque ele está aqui entre parênteses, o primeiro termo, para depois fazer a soma. E eu só descubro isso calculando a fórmula do termo geral, tá? Então, o exemplo é o seguinte. Nós temos uma PA de 2, 5, 8 e 11. Qual a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência? É o que o exercício está perguntando. Então, olha o exemplo. Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a fórmula do termo geral, como eu disse para vocês. Vocês já tiraram o print desse exemplo aqui, da solução? Que eu acho que esse aqui eu não cheguei a passar, não. Isso aí a senhora passou também. Passei? Então, vocês já tiraram, né? Então, ó, eu tenho, então, a PA de 2, 5, 8, 11. Eu preciso do resultado do número que está lá no meu A20, tá? Então, ó, minha primeira fórmula... Só um minutinho, só um minuto, espera. Então, aqui a gente tem a fórmula do termo geral, AN é o meu A20, o meu primeiro termo é o A1, que é 2, isso aqui a gente calculou lá no primeiro exemplo, mais o meu N, que é 20, porque é uma sequência de 20 termos, menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, A20 será igual a 2 mais 19 vezes 3, tá? Porque 20 menos 1 é 19. E aí, eu resolvo primeiro a multiplicação, ó, 19 vezes 3 é 57. Ah, 19 vezes 3 é 57, mais 2, 59. Então, meu A20 é igual a 59. Agora, eu vou aplicar a fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? Qual é a fórmula da soma? SN vou substituir por S20, porque o meu N é igual a 20. Vai ser igual meu primeiro termo, que é 2, mais o meu A20, que é 59, vezes o N, que é 20, tudo isso dividido por 2. Olha só, continuando. Essa daqui, vocês também tiraram o print desse slide? Sim. Sim? Então, veja bem, ó. O que que a gente vai ter? S20 é igual a 2, que é meu primeiro termo, mais 59, que é o meu A20, vezes o N, que é 20, dividido por 2. Pessoal, veja bem, o 20 dá para mim dividir por 2 e cancelar essa fração. Posso simplificar, ó. Então, 20 por 2 é 10, tá? Então, eu vou ter aqui 59 mais 2, 61. S20 vai ser igual a 61 vezes 10. 61 vezes 10 é igual a 610. Então, o resultado da soma dos 20 primeiros termos dessa sequência é 610. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Então, são 10h23, falta o quê? Uns 10 minutos uns 15 minutos para a nossa aula concluir, que é até 10h40. Eu vou liberar vocês e vou pedir que vocês usem esses minutos para colocar isso em ordem no caderno, tá? Eu vou continuar aqui online para ver se a escola conecta de novo, que eu vou voltar desde o início com eles. Então, Gislaine e João Paulo estão liberados. Use esse tempo para colocar tudo isso no caderno.
Tudo bem? Tá bom, aí precisa mandar para a senhora a foto. Claro, porque vai valer nota, tá? Tá, tchau. Tchau.